Olá, vamos para mais uma aula de desenvolvimento humano. Hoje a gente vai ver um conteúdo um pouco mais diferente. A gente estava vendo sobre tecido, nós vimos sobre o tecido epitelial, e a gente foi para o tecido conjuntivo, depois a gente foi para o tecido muscular, tecido ósseo e aí encerramos no tecido nervoso. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre embriologia, desenvolvimento do embrião, como o embrião se desenvolve, como que ele surge. E para a gente iniciar esse nosso conteúdo de embriologia, a gente vai estudar hoje um tema que fala sobre a gametogênese. A gametogênese seria exatamente o que? A formação dos gametas. E isso a gente precisa então ver quais são os gametas que são formados, que tipos de gametas que existem entre a espécie humana. Que tipos de gametas que a gente pode dizer que o homem produz e qual tipo de gameta que a mulher produz? São gametas que são células reprodutivas, células extremamente essenciais para a reprodução, para formar um indivíduo completamente normal, um indivíduo completo. Hoje a gente vai estudar a parte inicial dessa questão de embriologia, que seria então a gametogênese. Quando a gente fala em gametogênese, a gente pode dizer que estamos falando exatamente de óvulo e espermatozoide. Aqui a gente tem os espermatozoides e aqui a gente tem o óvulo, que é um gameta feminino, o óvulo, e o espermatozoide, um gameta masculino. A gente tem então esses dois tipos de gameta entre a espécie humana, que somos nós. Espermatozoide, gameta masculino e óvulo, gameta feminino. Para que ocorra então a formação de um novo indivíduo, ocorra então o desenvolvimento de um embrião, a gente precisa exatamente do quê? Do encontro desses dois gametas. A gente precisa com que o espermatozoide ele possa realizar a fecundação do óvulo. Uma coisa que a gente tem que lembrar, o óvulo ele é uma célula imóvel, ele não se move, ele não vai em busca do espermatozoide, ele não vai ao encontro do espermatozoide. Quem vai ao encontro é o espermatozoide, que é uma célula que consegue se locomover. A presença desse flagelo aqui no espermatozoide permite com que ele possa realizar a locomoção e ir de encontro com essa célula feminina. A partir do momento que o espermatozoide conseguir fecundar o óvulo, aí a gente terá o desenvolvimento então de um zigoto. Esse zigoto ele vai realizando os seus desenvolvimentos até se tornar um embrião. E aí a gente vai ter o desenvolvimento fetal, a gente vai ter o desenvolvimento de um indivíduo completo. Mas aí a gente vai ver que para ter o desenvolvimento de um indivíduo completo, tem alguns fatores que são muito importantes a gente levar em consideração. Um fator que é extremamente importante é uma divisão celular que acontece principalmente com as nossas células gaméticas, ou seja, acontece com o óvulo e com o espermatozoide, no caso dos homens, que é uma divisão por meiose. Quando eu falo meiose, se eu fizer isso aqui, ó, eu consigo perceber que eu deixei meio. Então é uma divisão que vai reduzir algo ali ao meio. E o que vai ser reduzido ao meio? O que vai ser reduzido ao meio é exatamente as informações genéticas que estão dentro desse óvulo e que estão dentro desse espermatozoide. Por quê, gente? A espécie humana, ela tem uma carga genética dividida em cromossomos que se totalizam em 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos, eles representam a nossa informação genética, que é proveniente do nosso pai e da nossa mãe. Mas aí o que acontece? Um indivíduo normal, ele pode ter quantos cromossomos? 46. E onde estão esses cromossomos? Estão em uma célula só ou todas as minhas células têm esses cromossomos? Todas. Então, a célula que forma a minha pele, que forma o meu cabelo, que forma o meu tipo sanguíneo, tem os mesmos cromossomos, os mesmos 46. Agora, se o indivíduo apresentar alguma alteração genética, aí ele pode ter 45, 47, ele não terá a quantidade total. E isso vai resultar em alguma síndrome genética, alguma alteração esse indivíduo vai ter, alguma alteração ele vai desenvolver.
meiose acontece exatamente porque, como eu falei, a quantidade de cromossomos para uma pessoa normal é 46. Então, se o espermatozoide ele vem e fecunda o óvulo e forma os dois juntos, formam uma única célula que vai dar origem ao indivíduo, quantos cromossomos a gente pode ter ali unindo óvulo com espermatozoide? Eu posso ter somente 46. Mas e se o meu óvulo ele tiver com 46 e o meu espermatozoide também tiver com 46 cromossomos? Como que vai ser? E aí então eu vou ter uma quantidade de 92 cromossomos, 46 com mais 46, 92. Aí eu vou ter uma aberração cromossômica, eu vou ter um indivíduo que provavelmente ele não vai nem desenvolver. Então, para a gente ter a formação do indivíduo normal, a gente precisa que essa nova célula aqui, o zigoto, tenha 46 cromossomos só. E o que vai acontecer para chegar então a esses 46? Eu vou ter que ter no meu óvulo 23 e no meu espermatozoide também 23. Então, por isso que acontece a meiose. Quando o meu óvulo for se dividir, ele vai se dividir ao meio, aonde eu vou ter essa divisão de 46 a metade. Eu vou ter 23 em um óvulo, 23 em outro. E a mesma coisa acontece com os espermatozoides. Eu vou ter 23 em um espermatozoide, 23 vai para o outro. Ele se divide ao meio. E ele pega então metade da informação genética, o outro pega a outra metade. Então, quando eu tiver a formação do óvulo com o espermatozoide, eles terão apenas 23 cromossomos, porque a quantidade de cromossomos deles, de 46, se reduziu à metade. Quando esses dois, então, se unirem, o espermatozoide fecundar o óvulo e formar o zigoto, aí eu terei uma célula com 46 cromossomos, eu terei um indivíduo normal. E aí, como que ocorre, então, por que a meiose ela se torna importante? Ela se torna importante porque ela vai manter a constância do número de cromossomos, então ela vai permitir com que os cromossomos possam se manter 23 em cada célula. Outra importância também é que vai selecionar os cromossomos maternos e paternos. Por quê? Porque a gente tem lá cromossomos, os nossos cromossomos estão em pares. Quando vai ocorrer o processo da meiose, a gente vai ter aqueles pares separados. Então, uma informação vai para uma, outra vai para o outro óvulo, por exemplo. Uma informação de um cromossomo vai para um espermatozoide, a outra vai para o outro espermatozoide. E isso vai fazer o quê? Uma separação de informação genética. Eu vou ter uma separação ali, e por isso que a gente tem os nossos irmãos, que são de sangue, pai e mãe, que apresentam uma certa diferença, não são idênticos a gente, porque tem uma separação ali. Então pode ser que você foi fecundado com uns determinados genes, o seu irmão com genes completamente diferentes, e isso faz com que a gente possa então ter essa separação genética. E aí, quais são os eventos que acontecem dentro da gametogênese? Os eventos são dois: o que ocorre é a formação do espermatozoide e o que ocorre é a formação do óvulo. Vamos ver qual é o evento que faz a formação do espermatozoide. Seria a espermatogênese. A espermatogênese seria o processo que acontece no homem que vai permitir a formação dos espermatozoides. Onde que os espermatozoides são formados? Onde eles são produzidos? Eles são produzidos na região do testículo, nesses túbulos aqui, ó, que são chamados de túbulos seminíferos. Dentro desses túbulos seminíferos ocorre a formação dos espermatozoides e ali eles vão passar por esse processo de meiose. Inicialmente, quando os espermatozoides surgem, eles vão surgir com a quantidade de 46 cromossomos que a gente fala. Quando vocês virem em alguma literatura essa representação aqui 2N, está representando que essa célula tem a quantidade total de cromossomos, que é 46. Quando a gente vê essa representação aqui, N apenas, a gente tem a metade. Então, a gente, em vez de ter 46, a gente tem 23 cromossomos dentro dessas células. Então, esse N e esse 2N se refere à quantidade de cromossomos. Aqui eu tenho uma quantidade de 46, aqui eu tenho só a metade, que é 23 cromossomos.
Quando os espermatozoides eles são formados lá na região dos túbulos seminíferos, eles surgem inicialmente como uma célula normal, com 46 cromossomos. Para se tornar uma célula reprodutiva, ele vai passando por desenvolvimento e no final do seu desenvolvimento ocorre essa divisão de meiose. O seu material genético é dividido ao meio. Então aqui é um exemplo para vocês verem. Eu tinha um espermatozoide com uma quantidade de 46 cromossomos, ele passou por uma divisão celular de meiose, onde ele originou 2 novos espermatozoides com 23 cromossomos cada um. Aqui essa meiose ela é muito importante, porque se não ocorrer uma divisão correta de 23 cromossomos para cada uma dessas novas células, eu vou ter célula reprodutiva alterada. Essa célula reprodutiva vai gerar um indivíduo com alguma alteração, com alguma síndrome, e isso não é bom. Esse indivíduo vai apresentar alguma modificação, tanto na sua condição estrutural, quanto na sua condição também intelectual, fisiológica. Então, para que o indivíduo possa ser normal, possa ter uma formação normal, é importante que esse material genético se passe por uma divisão de meiose normal, porque quando ele chegar no óvulo, ele vai formar uma célula completa junto com o óvulo. Ele está com 23, o óvulo com mais 23, juntando os dois eu tenho 46. Eu tenho um indivíduo geneticamente normal. Agora, se essa meiose não acontece de forma normal, aí sim eu vou ter um indivíduo completamente alterado. Então, o que acontece na espermatogênese? A formação do espermatozoide. Ele vai passando aqui por um processo germinativo, que seria apenas uma divisão. Aí essa célula que vai dar origem ao espermatozoide, ela passa por um processo de crescimento, a gente percebe que ela está maior. E aí depois ela vai passar por um processo de maturação, que seria exatamente o quê? Divisão do material genético. Depois que ela passou por um processo de maturação, ela vai sofrer um processo de diferenciação, aonde a gente percebe que ela está completamente diferenciada. Aí eu já vou ter a formação certinha do espermatozoide, a formação da cauda, e aqui dentro está o material genético, que é esse aqui que foi dividido à metade. Essas são as fases da espermatogênese. Período germinativo, período de crescimento, período de maturação e período de diferenciação, até que a gente consegue chegar no espermatozoide completo e normal. Pode acontecer erro nessa divisão por meiose? Pode. E é aí nesses erros que vai resultar o desenvolvimento de uma criança com síndrome de Down, com síndrome de Klinefelter, com síndrome de Turner. São alterações que essa criança vai apresentar porque ela teve um erro ali no espermatozoide que formou ela ou no óvulo. Um dos dois estava com divisão errada. Em vez de dividir um meio certinho, foi mais para um do que para outro. E nesse momento que ocorreu a fecundação, gerou um indivíduo com alteração genética. Aqui então seria uma divisão normal, 46 cromossomos, X e Y, lembrando que é cromossomo X e Y, é o que define o sexo. Quando eu tenho a união de um X com um Y, eu teria um indivíduo do sexo masculino. Mas no homem, as células é assim mesmo. Então eu tenho a formação do espermatozoide, eu tenho aqui então 2 cromossomos sexuais diferentes, porque eu estou falando de homem. E aí quando ocorre a divisão por meiose, olha para vocês verem como que fica. Metade da carga cromossômica para uma célula, outra metade para outra. Uma fica com X, a outra fica com Y. Se esse espermatozoide aqui fecundar o óvulo, a gente terá um menino, porque o que define o sexo masculino é o Y. E se esse espermatozoide fecundar o óvulo, a gente terá uma menina. Então, olha para vocês verem, aqui eu teria a possibilidade de formar um indivíduo normal, desde que o óvulo também esteja com apenas 23 cromossomos. Agora, se o óvulo vier alterado, aí seria outra situação. Mas aqui a gente tem uma espermatogênese normal.
Uma espermatogênese alterada seria como? Tudo normal, 46 cromossomos. Aí na hora que vai fazer a divisão por meiose, olha o que acontece. Faz uma divisão errada. Em vez de vir 23 para cada célula, eu vou ter 22 e 24. Todos os meus espermatozoides estão alterados geneticamente. 2 tem 22 cromossomos e 2 tem 24. Qualquer um desses que realizar a fecundação em um óvulo vai gerar um indivíduo com alteração genética. E aqui também a mesma situação. Até aqui tudo normal. Quando foi realizar a próxima divisão, já fez uma divisão errada e aí gerou espermatozoides com carga genética também errada. A ovulogênese seria um processo da formação do óvulo, então acontece na mulher. O óvulo ele se forma dentro do ovário, então é o ovário que é responsável por produzir o óvulo. O óvulo ele ainda é formado durante o desenvolvimento embrionário da menina, durante a sua vida ali no útero materno, ela já está formando os seus óvulos. Mas esses óvulos eles não sofrem a maturação, eles apenas se surgem. E aí quando a menina entra na puberdade, começa a maturação desses óvulos, eles começam a ser liberados. Caso sejam fecundados, ocorre o desenvolvimento de uma gravidez. Caso não sejam fecundados, ocorre o desenvolvimento da menstruação. A gente teria então a região do ovário, onde esse óvulo ele vai ser formado. Quando ele sofre o processo de maturação e ocorre a ovulação, ele sai aqui do ovário e vai para a tuba uterina. Aqui na tuba uterina ele fica esperando o encontro do espermatozoide. Se esse encontro não acontecer, ele segue em direção ao útero e lá ele vai provocar uma descamação uterina que vai ocorrer o sangramento. Se ocorrer a fecundação, o encontro do espermatozoide com ele vai acontecer aqui, ó, na região da tuba uterina ainda. Como que seria o processo da ovulogênese? Como que seria então o desenvolvimento desse óvulo? A gente teria também aqui uma célula normal com carga genética total, 46 cromossomos. Ela passa por um processo germinativo, que seria aumentar a quantidade desse óvulo. Aí depois esse óvulo passa por um processo de crescimento e depois um processo de maturação. Nesse processo de maturação é quando ele vai sofrer a meiose. Ele sofre a primeira meiose e aí ele vai sofrer a segunda meiose, ele vai realizar mais uma divisão para formar a célula pronta a ser fecundada só no momento da fecundação. Então, enquanto ele não for fecundado, ele não encerra as suas divisões por meiose, diferente do espermatozoide. O espermatozoide já vem pronto com a sua quantidade de cromossomos. O óvulo ele ainda vai passar por mais uma divisão quando ele for fecundado. Essas seriam, então, as representações de uma ovulogênese, que seriam os mesmos processos germinativo, processos de crescimento, processos de maturação. A maturação é quando acontece a divisão por meiose. Então, eu vou ter metade dos cromossomos para cada célula ali, para cada ovócito ali. Aqui, então, seria uma ovulogênese normal. Aqui, então, também uma ovulogênese, uma representação normal. Lembrando que a mulher ela tem apenas cromossomo X, que define o seu sexo. Então, são 2 cromossomos X que definem o sexo feminino. Quando ocorre uma divisão, vai um X para cada célula. Então, quem tem a possibilidade de definir o sexo do filho é o pai, porque é ele que tem o cromossomo Y. A mãe, qualquer um dos seus óvulos que forem fecundados, vai estar com o cromossomo X. Então, ela não teria essa alternativa. E aqui, por exemplo, seria uma ovulogênese com uma meiose errada. Como a gente percebe aqui, ó, eu vou ter óvulo com 24, óvulo com 22 cromossomos. Se esse óvulo aqui é fecundado, ele tem um cromossomo a mais. Se ele for fecundado por um espermatozoide que está com 23 cromossomos, ao total eu vou formar um zigoto com 47. 24 com 23, 47. Então, essa alteração, essa quantidade a mais de cromossomos vai resultar em uma síndrome.
Aí que tipo de síndrome vai ser? Vai depender de qual cromossomo que está mais, qual par cromossômico que está mais, é o número 5, é o 21, que número de cromossomo que está mais, que é ele que vai definir o tipo de síndrome que esse indivíduo vai desenvolver. Então seria basicamente isso que a gente precisava ver inicialmente para a gente compreender um pouco sobre a embriologia, a formação dos gametas, como que acontece, quais são os tipos de gametas que existem. Então, lembrando, recapitulando, os gametas são dois: produzido pela mulher, óvulo; produzido pelo homem, espermatozoide. Onde os espermatozoides são produzidos? Nos túbulos seminíferos que se encontram na região do testículo. Onde os óvulos são produzidos no ovário, que é uma parte do aparelho reprodutor feminino. Qual o evento importantíssimo que acontece durante a formação do óvulo e do espermatozoide? A meiose. Lembrando que é meiose? Divisão celular. É uma divisão que vai reduzir a quantidade de cromossomos ao meio, à metade. Então, se eu tenho ali um ovócito com 46 cromossomos, ele vai passar por uma divisão por meiose e vai resultar em 2 células com 23 cromossomos. Esse evento de meiose é importantíssimo na formação dos gametas. É ele que vai definir se vai ter alteração genética ou não. É na divisão por meiose que corremos os riscos de formar células reprodutivas que têm a possibilidade de desenvolver um indivíduo com síndromes genéticas. Então a meiose é fundamental na formação dos gametas. Seria isso que veríamos na parte introdutória da embriologia. E nas próximas aulas a gente vai aprofundando um pouco mais nessa questão embriológica.